Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Não ganhou campeonato nenhum esse ano. Não é o pior. Paulista, é o pior da década. Não ganhou nada. O Corinthians não foi campeão do mundo. O Corinthians não foi campeão da Libertadores. O Corinthians não foi tricampeão paulista. O Corinthians não foi nada. Mas o Corinthians está disputando o rebaixamento. Acho que o torcedor não está se manifestando por conta dos títulos. Mas sim pelo momento do Corinthians. Mas, Pascoal, esse tipo de espaço, que o Corinthians apresenta para o seu torcedor... Espaço, eu não concordo. Desculpa, editorialmente, eu não concordo com esse tipo de espaço. Não concordo. Mostrar a faixa de uma determinada... Eu acho que é você fortalecer muito um segmento, uma facção. Eu vejo assim, desculpa. Mas você tem que apresentar aos nossos telespectadores o fato, então, deixa só o áudio ambiente. O acontecimento, né? Deixa só o áudio ambiente. E como nós trabalhamos em televisão, a gente lida com imagem. Sim. E a imagem tem que ser mostrada. O Paulo Lima, historicamente também, ele sempre foi editorialmente contrário a... não é de hoje. Não é de hoje. Não é de hoje que eu falo isso. É uma opinião. Lógico. Eu acho que assim, o mais importante é que mais uma vez, a torcida do Corinthians... Ela se apresenta, né, sem violência, infelizmente. Boa, né, porque a última vez que uma grande manifestação aconteceu na porta do CT foi aquela que invadiram, queriam bater em jogador, quebrar jogador. Foi quando sumiram as imagens de câmeras, né? Eram 10 câmeras e só uma estava funcionando. E hoje, pelo menos, há um... O que é ruim disso, isso eu insisto sempre, é que o poder público é obrigado a deslocar seus funcionários, que são pagos por nós, né, todos, para ficar tomando conta de marmanjo na porta de centro de treinamento, de estádio. Isso acontece toda hora com o futebol. Isso é uma... Lembra em Minas, agora recentemente teve isso lá com o Cruzeiro. Do Cruzeiro. No Cruzeiro teve a ameaça do Palmeiras recentemente. Agora, se a gente ampliar um pouquinho, agora no Inter. O que aconteceu no Beira-Rio, depois da derrota do Internacional, é uma aberração. Como já havia acontecido durante a Série B, não foi? No fim da Série A, quando o Inter caiu. Quando caiu para a Série B. Durante a Série B. Então, de todas essas manifestações que acontecem em todo o Brasil, a única conclusão a qual eu chego é a seguinte: o brasileiro, o torcedor brasileiro de futebol, cada vez menos sabe perder. As pessoas não sabem perder. E isso você pode estender para a sociedade. Você pode estender para a sociedade. As pessoas, elas não só não sabem perder, como elas depositam em outros, em outrem, como dizem os advogados, a responsabilidade pela sua felicidade, pelos triunfos que eles não são capazes de obter pessoalmente. E pode ser uma discussão meio filosófica, mas eu acho que isso acontece muito mesmo. Que sentido tem, por exemplo, o torcedor do Internacional quebrar o Beira-Rio porque perdeu um título? Meteu fogo. Né? Incendiar o Beira-Rio. Isso é o quê? Isso é você descarregar as suas próprias frustrações, atribuindo a um time de futebol a responsabilidade pela sua felicidade. Não, eu pago ingresso, então este clube é responsável esses jogadores, esses homens são responsáveis pela minha cota de sucesso e de felicidade, ainda que na minha vida pessoal eu não a tenha, né? E se esse clube, se esse time de futebol não me entrega isso, eu vou lá e o agrido. Eu acho que é isso o que está acontecendo no Brasil hoje. Acontece no futebol cada vez mais. Cada vez mais, né? Esses caras estão aí, não estão agredindo, mas estão xingando, são hostis. Mas quem garante que eles não podem, em breve, estar agredindo? Como já aconteceu muitas vezes. É um começo. Então, as pessoas no Brasil... Amanhã, né? Eu acho que incentivadas, muitas vezes, por promessas de jogar. Esse time vai ganhar, esse time vai ser campeão, esse time é isso, esse time é... Nós somos os maiorais. Quando perdem, não sabem como encarar a frustração, não sabem lidar com a derrota. Eu acho que é isso que acontece no Brasil, eu acho isso muito sério e todo torcedor de futebol precisaria ter, quem sou eu para ficar dando conselho, mas precisaria ter em mente que muito mais importante do que ficar comemorando vitórias é você proclamar o amor que você tem pelo seu clube. Isso é bonito, e aprender a perder. Porque é ridículo o que acontece no Brasil. Flavinho, todo time ganha tudo. O Corinthians é o melhor clube, é o melhor time do Brasil desde 2010, eu diria. Não, 2009, quando já ganha a Copa do Brasil. Ganhou a Copa do Brasil, então. Então vamos lá, desde 2009. Estamos falando de 10 anos. Em 10 anos o Corinthians ganhou quantos brasileiros? Ganhou de 2010? 11, 15 e 17. 11, 15, 4 brasileiros.
4 brasileiros, né? Não, 11, 10, não, 17. só 11 e 11, 17. 3 brasileiros. Ganhou a Copa do Brasil em 2009. Libertadores Ganhou uma da América Libertadores em invicto. 2012, ganhou um Mundial. Campeonato Mundial Interclubes em 2012 Estaduais, e ganhou uma penca de Recopa, campeonato estadual e Paulistas, tal. Recopa, e brasileiro. Foi Estão campeão de tudo. reclamando do quê? Exatamente Um isso. clube que ficou 23 anos, de 1954 a 1977, sem ganhar um campeonato. E eu não me lembro desses 24, tudo bem, começou em 54, né? Eu já era vivo em 64. Mas eu não me lembro, nessa época do jejum, de ver torcedor do Corinthians quebrando nada, se manifestando contra nada. Muito pelo contrário, o amor pelo Corinthians só aumentava. Porque só fortaleceu a facção com a... Não, mas aí Entendeu? a Gaviões, eu não Não, vou... não tô botando nome de ninguém, não, porque a Fabinho. Gaviões, ela nasceu num contexto Tô de botando ditadura, nome de ditadura não só do Corinthians, como de ditadura militar. Era uma forma... A fundação da Gaviões foi muito mais... Ela partiu de intelectuais de esquerda, entendeu? Para poder combater a opressão no clube e no país e tudo mais. Eu não vou nem entrar nessa questão das organizadas, mas a paixão do corintiano pelo seu time nunca foi tão grande quanto no período de jejum. Basta lembrar a invasão de 76 aqui no Maracanã, né? Dividindo o estádio com a torcida do Fluminense. Final do Paulista, a final, 74. o 74 no Morumbi. Quem viveu, quem estava em São Paulo em 77, eu já me dava por gente naquela época, sabe e lembra o que foi aquele A título invasão no Mundial de paulista, Clubes, o no que Mundial fez a de torcida do Clubes no Corinthians. Japão. Tá. Então, essa paixão agora aqui no Rio. é a coisa mais bonita. Esse tipo de coisa aí, eu acho uma chatice de todos os torcedores brasileiros. Não sabem perder. Mas eles sabem lidar com a derrota. Eles podem cobrar que o time jogue melhor? Claro, que o time cobrar, não seja Pascoal, qual a retranqueiro? cobrança? A Que o cobrança time- se dá que o no time dia a dia, você tenha um conversa melhor com seu desempenho. amigo, você Que o vai time no consiga- estádio, porque, você vai, você faz o que você quiser. Ô, Flávio, vamos tratar... Mas não tem, eu não na acho... porta do... Eu não É acho, desculpa, frustrante Pascoal, se eu não acho desclassificar da Copa do Brasil. Eu não acho cobrar o verbo. ver um jogo, Eu acho. ver um jogo contra o Sim, o tem Del um monte Valle. de coisa na vida que é Contra o frustrante, Del Valle, Pascoal. mas não pegar na bola Tá bom, contra o Del Valle, tá bom, tomar um você nó. pode- Tem você- 11 times jogando. Vai tomar um nó. Tem 11 Pascoal. Mas é na vários arena do times. Corinthians, Não importa, Paulo. não importa. A gente também não pode achar dessa forma, porque o negócio é o seguinte, quando o torcedor vai recepcionar o time em aeroporto para fazer festa, é uma forma de manifestação que a gente elogia também. Porque é uma manifestação positiva. Então, mas é que tá, né? Flavinho, é um protesto, desde que não haja violência, eu acho que ele é legítimo também. Aí você pode contestar, talvez, aí os motivos pelo qual o torcedor possa contestar. A performance do time. Eu, particularmente, não concordo com isso, falta de raça. Eu não vejo falta de raça, eu não vejo jogadores... O Carilli que já já tranqueiro, uma você injustiça. concorda? Aí eu concordo. Aí eu concordo. É uma filosofia que o técnico do Corinthians tem, Mas com Pascoal. esse padrão de jogo, ele ganhou títulos recentes, Não, mas gente. é que tá, Paulo, é diferente. Poxa, 2017, mas ele o reconheceu Corinthians que o ele time não agia jogou de uma bem. maneira diferente. O Corinthians era um time estável na parte defensiva, mas não dá nem pra comparar a performance ofensiva que o time do Corinthians tinha em 2017 com a performance ofensiva que o Corinthians tem no ano de 2019. O Corinthians em 2017, ele tinha Malcom, ele tinha Arana, ele tinha Rodriguinho jogando muito, o Jadson jogando bem. Então era um Malcom, potencial Romero. de qualidade. Era o Romero. Não, o Maicon, o volante. Ah, o Maicon. Você falou o Malcom, né? Não, O Malcom é perdão, ponto Maicon. esquerda, o Maicon é o volante. Não, o Maicon volante. Então era uma qualidade ali que o Corinthians tinha, que hoje, talvez ali do meio campo pra frente, o Corinthians não tenha tanto assim. Não tenha tanto assim. O que não quer dizer que o Corinthians também não consiga apresentar um futebol mais convincente do meio campo pra frente. Por exemplo, o Matheus Vital e Pedrinho são dois garotos. É normal que eles oscilem. Não dá pra cobrar regularidade, por Até exemplo. veterano oscila. Exato. Então não dá pra gente cobrar do Pedrinho e do Matheus Vital uma regularidade que o Wagner Love deveria ter. E o Wagner Love não tem tido. O Carilli, ele tem uma estratégia montada, Pascoal, que é de chuveiro dentro da área. É muita bola alçada. O Wagner Love é o centroavante titular e ele não tem como principal característica o cabeceio. Como é que você põe o Wagner Love para fazer, por exemplo, um papel de pivô? Não é a dele. A principal característica do Wagner Love é pegar aquela bola de frente pro zagueiro e partir no mano a mano, na velocidade. Ou na tabela, num 2 pra sair na frente. Exato. Não dá pra exigir do Wagner Love que ele faça um papel de pivô que o Guerreiro já fez, que o Jô já fez. Eu acho que o Carilli falta muitas vezes aí pra ele detectar dentro do próprio elenco a característica de cada Mas jogador. você acha que, por exemplo, aí eu perguntar pro Facicani, você acha que a declaração do Carilli também moveu a torcida a esse ponto? Claro. Ou só a derrota foi capaz dos torcedores a esse ponto? Claro. Ou só a derrota foi capaz dos torcedores ficarem desse jeito para protestar, reclamar e reivindicar um melhor futebol do time do Corinthians? Eles não estão pedindo título, coisa nenhuma. Eles estão pedindo pro time jogar com raça e jogar melhor. Parar de ser retranqueira. É isso que a torcida tá... É a mensagem que eu entendi. É porque o Carilli, o Pascoal, a cada entrevista tem se complicado mais com os argumentos falhos e completamente descabidos em relação
ao que ele tenta externar de justificativa pelo mau momento do Corinthians. Uma hora ele fala que esse elenco é melhor que 2017, mas por outro lado esse elenco não rende. Outra hora ele culpa os espiões e aí não teve nada de espião, não ficou provado absolutamente nada e aí o time acaba não rendendo o esperado. Depois ele agora culpa a molecada e a falta de experiência de um elenco que é completamente o contrário disso, é bem cascudo, é bem experiente. Então assim, a torcida chega uma hora que não aguenta mais de tanta abobrinha, porque isso que tem sido dito pelo Carille, com todo respeito, tem o maior carinho pelo Carille, de tudo que ele já fez pelo futebol e até desde quando ele era auxiliar do Corinthians, quando eu trabalhava lá, mas isso é abobrinha. Você falar de espião, você falar de elenco, não sei o quê, você falar que agora a molecada é abobrinha. O que ele tem que falar é a realidade. O time não está jogando bem, eu preciso mudar algumas coisas, eu preciso tentar modificar um sistema que eu achei que pudesse dar certo, já que deu em 2017, agora já está manjado. É essa a justificativa. O torcedor precisa de transparência. Não só o torcedor, mas o departamento de futebol do Corinthians também, porque o recado que o Andrés deu na quarta-feira pós-jogo foi para o Carille. O time não jogou nada, foi engolido. Isso aí é para o treinador. E perdeu de pouco, falou. Isso é para o treinador, porque o Andrés não é burro. O Andrés viu o que o Carille disse na coletiva e lógico que ele saiu depois. O próprio Cássio, que estava com o Carille na entrevista coletiva no pós-jogo, quando o Carille fala a respeito da molecada, depois aí uma pergunta depois que é feita, aí se a produção puder recuperar, o próprio Cássio, ele fala a respeito da molecada. Ele fala, não, aqui quando ganha todo mundo, quando perde todo mundo. Claro. Não foi por causa dos meninos que nós perdemos, não. O Cássio falou isso daí. Não, e aí depois você deu a informação... Com o Carille do lado. Aí ontem você vem com a informação que ela é procedente, de que houve conversas dos líderes do elenco do Corinthians, Cássio, etc e tal, com o Duílio, reclamando do Carille. O Carille ontem... Eu não entendi com o Duílio hoje. Vocês entenderam o Duílio hoje, não? Ele não falou nada. Ele ficou sentado na mesa, na entrevista coletiva do Wagner Love, e não falou uma palavra. Não abriu a boca. Perguntou? Uma palavra, o Duílio não falou uma palavra. O Carille, Pascoal, eu acho que o Carille é um cara inteligente. O Carille é um cara que não caiu de paraquedas no futebol. O Carille tá no Corinthians desde 2008, quando ele era auxiliar do Mano, depois aí ele passa a ser auxiliar do Tite, até ele ter a chance aí como técnico efetivo do Corinthians. O Carille, se ele não pedir desculpas pro elenco, Pascoal, essa declaração que ele deu pegou mal internamente. Deu um ele tiro tem que no pé, conversar com a galera. Mas o Wagner Love fala, nós vamos conversar rapidinho aqui entre a gente internamente vai resolver esse problema. Pascoalzinho. Acho que os jogadores, os mais experientes, até seguidamente vinha sendo, o goleiro do Corinthians vinha sendo convocado, Cássio, não foi. O Fagner vinha sendo convocado, não foi nessa última convocação. O Corinthians não vai perder nenhum jogador. Não, ele perde Pedrinho para a seleção olímpica. Só para a seleção. É mundial, né? Não. A seleção olímpica é amistosa. Não, sub-17. Para a seleção principal, o Corinthians não perdeu nenhum jogador, né? E aí, fico aqui com as minhas dúvidas. O reflexo é o time não está jogando bem? Além disso, Corinthians não está desempenhando. E outra coisa, para colocar aqui para você fala, e o Paulo Lima também. O Corinthians tem 1 ponto de diferença do seu adversário deste sábado. Está 1 ponto à frente do Bahia. Esse jogo pode valer uma colocação, a 6ª colocação no campeonato. Por quê? Porque o Corinthians tem... pode valer a 5ª colocação. O Bahia tem 31 e o Corinthians 32. E o São Paulo tem 32 pontos também. Então o Bahia pode entrar no rol dos 6 melhores colocados do Campeonato Brasileiro. E aqui vai apenas uma impressão de quem trabalhou um bom tempo nesse negócio de reportagem e cobrir muitos jogos do Corinthians. Todas as vezes que o Corinthians entra nesse parafuso, a tendência é perder o próximo jogo. Ô, Pascoal. E vai poupar jogadores, é uma burrice. Essa presença do Duílio hoje, ela, lógico, para mim, poderia ter sido um pouco mais incisiva, né, com ele explicando algumas situações. Mas só a presença dele do lado do Wagner Love dá para se fazer uma leitura. Qual é a leitura? Agora, isso me intriga muito. Gostaria de saber, isso me intriga muito. A diretoria está com o elenco. Aí, Flavinho. Essa leitura... Você gostou? Eu achei demais. Porque... Vamos fechar em cima do que o Mano falou. Flavinho até deu um sorriso, cara. Tá difícil. Esse é um mistério Agatha Christie. Não é? Você gostou? Fiquei... embasbacado, né? Porque se a gente fecha em cima da informação que ontem o Mano trouxe, de que Wagner Love, Cássio, Fagner foram conversar com o Duílio. Era o Cássio. O Cássio, o Wagner Love e o Gil. E o Gil.
Fagner não tem informação. Ela é Não, o Gil, parênteses, o Gil jogou mal. Então, Love, Gil e Cássio. É verdade. Né? Hoje foi a coletiva, o Love, junto com o Duílio. E se eles reclamam do treinador no dia anterior, né, da postura do técnico... Você seria um cobrando, grande detetive. Não, zero. Bom, se bem que eu tenho assistido muitas séries, é verdade, sobre o assunto. Mas... Sobre qual assunto? Entrevistas coletivas? Não, sobre detetive, né? Sobre intriga. Tem a sonora Mas aí, é verdade, Marcelo, mas se você tiver, me a avisa minha leitura pra é gente essa, colocar no ar, por favor. Essa presença do Duílio hoje já foi mais um recado ao Carille. Ó, Quer escutar o que falou o Estamos Wagner juntos. Love? Mas Bota lá o era Wagner Love. recado Cinema Mundo? Ele não pode ser, falou uma pode palavra. ser. Às vezes no futebol, Cara. quanto menos você fala, mais você prejudica. Duílio ou calado? Mas vamos lá, vamos ouvir. Bota lá, Marcelo. Vocês treinando aqui dentro, imagino que conseguiram ouvir lá de fora. Não sei se deu, mas teve um protesto, né? Mais de 100 torcedores da Gaviões estiveram lá fora e cobraram raça, atitude, criticaram o Carille mais veementemente pela primeira vez, que eu me lembre, pedindo um time mais ofensivo, chega de retranca. Vocês recebem como esse tipo de protesto? Isso pressiona vocês de alguma forma? Pressionar não, porque nós jogadores mesmo internamente a gente se cobra e sabemos do resultado ruim que fizemos essa semana. Estamos nos cobrando muito por essa derrota no primeiro jogo da semifinal. Então, assim, do jeito que eles estão cobrando a gente já está se cobrando aqui dentro entre a gente sabe que a gente tem que mudar a nossa atitude. Isso aí foi uma coisa que eu falei, eu falei depois do jogo. Fala para os jogadores internamente que a gente tem que ter mais atitude, que a gente tem que nos cobrar e fazer melhor do que nós fizemos nessa última partida. Love, te surpreendeu pela tua experiência a declaração que o Carille deu depois do jogo? Quando a gente conversou na Zona Mista, a gente não tinha ouvido ela ainda, né? Citando os meninos, falando da falta de jogadores cascudos, citando nominalmente o Pedrinho e o Vital. Os dois não gostaram, rebateram na Zona Mista, né? Principalmente o Vital. Jogou um pouquinho, você acha, a responsabilidade para cima deles? A torcida não gostou, achou isso. Vocês acharam também? Isso teve alguma repercussão interna? Você, como um dos líderes do grupo, vai ter que controlar? Existe um ruído do Carille com os meninos? Conta um pouquinho disso pra gente. Eu fiquei sabendo hoje, que eu também não procuro me estender com esses tipos de assunto, que eu acho que as pessoas também fantasiam muitas coisas. Cobrança vão ser para os mais novos, para os mais velhos, porque está todo mundo em busca dos mesmos objetivos. Se o Carille citou o Pedrinho e o Vital, eles dois não jogam sozinhos, tá? Tem a gente também que está ali, tem os 11, mais os que estão no banco, mais os que não vão relacionar, então a cobrança é igual para todos. E o que a gente tem que deixar claro é que todos nós fizemos um jogo ruim e por isso perdemos o primeiro jogo por 2-0 jogando dentro da nossa casa. Então não é a culpa de um nem de outro, o culpado é todos. O culpado são os mais novos, os mais velhos, comissão técnica, por termos feito as escolhas erradas. Então eu não vejo assim o porquê cobrar alguns jogadores. Então eu acredito que a declaração do Carille eu não escutei, também não escutei nem a do Pedrinho e nem do... Fiquei sabendo, assim, alguns comentários. Então, assim, tenho certeza que isso aí já foi muito bem administrado entre as partes, até porque a gente tem um convívio muito bom aqui dentro, todo mundo se respeita, independente se é mais novo ou se é mais velho, e agora a gente tem que dar continuidade no nosso trabalho e procurar melhorar. Quem que você ouve, assim, rádio, TV, enfim, dá meio que favas contadas que já não tem chance quarta-feira, pelo 2-0, por altitude, enfim, como que você recebe esses prognósticos aí, quase da maioria aí? Cara, a gente tem aí jogos no futebol que a gente nunca imagina que a situação vai ser revertida, né? Você pega esse ano mesmo na Champions League, né? Barcelona deu 3-0 no Liverpool jogando em casa, e o Liverpool na casa deles virou um jogo que todo mundo não acreditava que aconteceria. Então o futebol te dá esses momentos de você virar situações que muitas vezes algumas pessoas não acreditam. Mas por eu viver no futebol, por ter já uma experiência, por eu estar no Corinthians,
eu tenho certeza que a gente vai fazer de tudo e eu acredito muito que a gente vai conseguir essa classificação na semana que vem. Mas ele falou, Pascoal, não ouvi a declaração do Carille, mas isso aqui vai ser tratado internamente. Ouviu sim, claro que ouviu. Não ouvi, mas vamos tratar internamente. Não sei do que se trata, mas vamos tratar, né? Não sei do que se trata, mas deixa que a gente resolve. Ouviu e incomodou, Pascoal. Tanto que ele, indiretamente, ele não coloca panos quentes. Ele fala, não é um ou outro. Ele repete o que o Cássio disse também logo quando o Carille declara aquilo ali. Depois aí o Cássio, numa outra pergunta, não sei quantas perguntas foram aí até a declaração do Cássio, não me recordo agora. Mas o próprio Cássio, ele alivia e fala, quando ganha ganha todo mundo, e quando perde, da mesma forma. Ele não colocou tudo na conta dos moleques. E repito, o Carille deve reunir o elenco e deve pedir desculpas, tanto internamente. Mas você acha seria que o Carille, digno também por parte dele? O Carille é o treinador do Corinthians. Eu acho que ele tem humildade. O Carille tem humildade suficiente para chegar nos caras e falar, gente, eu errei. Não, mas o Pascoal, ele tem que pedir desculpas para a galera. Eu não vejo problema mas deveria nenhum. fazer na mídia também. Eu também não vejo problema. Inclusive, acharia louvável da parte dele. Claro. Porque o que ele fez foi muito feio. E quanto mais tempo se passar, Pascoal, até o pedido de desculpas, pior é. Mas, Paulo, você sabe o que você achou da manifestação do Love? Dentro do que já foi dito, né, e evidentemente quando não pode jogar nas costas de ninguém, né, porque se você for pensar, o Cássio recentemente teve falha absurda contra o Fluminense lá na Arena. Não, o jogo foi em Brasília. Em Brasília. Desculpa, lá no Mané Garrincha, a manda do campo era do Fluminense. Depois teve falha do Cássio naquela cobrança de escanteio do Ceará. E, consequentemente, o Carille não jogou nas costas do Cássio. Foi adiante o processo. Então, se você for pensar em falhas grotescas, as do Cássio mais recentes, elas são piores do que aconteceu com a derrota do Corinthians. Falo falhas. A derrota, gente, do outro lado, tem outro time de futebol que talvez tenha estudado mais o Corinthians do que o Corinthians tem estudado o seu adversário. E estudou. E outra coisa, e não teve falha do Corinthians nos gols do Del Valle. Eu não vi falha do Corinthians. Mas teve buraco de permitir um contra-ataque muito aberto. Porque o treinador adversário estudou o Corinthians e sabe que entrando em diagonal nas costas dos zagueiros vindo da ponta, tem muito espaço para jogar. Uma crítica ficou em cima do Pedrinho, Pascoal, porque nos 2 gols que o Corinthians sofre, quem perde a bola é o Pedrinho. Mas a turma do meio campo mas eu também, exato, também acho. Os volantes, entendeu? Mas o Pedrinho não é o volante que perde a bola, tem gente para trás dele. Claro. E o detalhe que eu acho que é bom ressaltar, né? Muito mal. É bom ressaltar o que eu falo, o Wagner, na questão de que é possível reverter o resultado. Por mais que a altitude de Quito incomode... 2.830. Sim, por mais que incomode, mas você tem a possibilidade real de chegar lá e mudar o placar do jogo. Não quer dizer que o Corinthians esteja eliminado, muito pelo contrário. Os caras não vieram aqui e meteram 2-0 no Corinthians, por que não ir lá e vencer o jogo? Porque pela bola que tá jogando. Não, pela bola que tá jogando. Não é confiável, mas que é possível, numa noite inspirada, reverter o resultado, isso é possível. Então, tem uma situação também, Paulinho, que é a seguinte. Em 2017, quando o Carille assume o Corinthians, boa parte daquele time, grande parte, 75% da escalação titular daquele Corinthians, já tinha... pois é. É goleiro da seleção brasileira. Não é o caso. Daqui a pouco precisa aparecer alguém aqui para defender o Corinthians. É o Ederson que vai defender. Boa parte daquele elenco, Pascoal, em 2017, tinha trabalhado com o Carille nos anos anteriores, ou então naquele 2016, que ele foi em boa parte do ano interino e tal, e o pessoal meio que abraçou a ideia de ter o Carille como técnico no ano seguinte. O Corinthians também, muito daquilo, teve sucesso no ano. Dessa vez, o cenário eu acho que é um pouco diferente. Grande parte desse time que o Carille tem em mãos não trabalhou lá naquela geração. 23 jogadores. Né? Então, muita gente não enxergava ou não enxerga o Carille como o pessoal de 2017 enxergava, que era um cara mais de dentro, que já vieram de trabalhos anteriores, que já vinham numa situação mais, entre aspas, paternal, vamos colocar assim. E o Carille agora, ele tem um desafio de tentar transformar a confiança de atletas com quem ele nunca tinha trabalhado, ou então que já tinham trabalhado com ele no caso do Wagner Love, mas que chega esse ano numa condição diferente. O Carille mudando o Wagner Love de posição, não deixando o jogador tão confortável assim. Outros atletas que ele tem trabalhado nessa temporada são novidades, então talvez não tem o mesmo respeito. Mas é só o Carille que é o culpado? Não tô dizendo que é só o Carille, tem também o jogador, mas alguns atletas esse ano não enxergam o Carille como o cara que foi, sabe,
trabalhando dentro do Corinthians em 2015, 14, 16 para pegar aquele time de 17. É uma situação diferente. Então, o que aquele elenco em 17 tinha de visão respeitosa do Carille, talvez esse ano não enxergue da mesma forma. E isso também tem um peso significativo. E é uma declaração como essa, é mais uma